Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como passaram o final de semana prolongado? Foi tudo bem? Eu espero que sim. A gente vai lá para Geografia, na página 63, para a gente corrigir a nossa tarefinha, ok? Então, lá na página 63, vamos lá. Consumo e desenvolvimento sustentável, a gente conversou muito sobre isso, né? Sobre o consumo, o consumismo, a diferença entre os dois, né? Que consumo é quando eu tenho a necessidade de comprar e consumir algum produto, algum objeto, né? E o consumismo, que é quando eu compro sem necessidade, né? De forma exagerada, descontrolada, né? E desenvolvimento sustentável é quando a gente fala do desenvolvimento do crescimento, né? Da evolução do crescimento, mas de forma sustentável, sem agredir, sem causar grandes impactos negativos no nosso planeta, né? A gente tem que começar da nossa casa. A gente, eu quero proteger o planeta, eu quero assim ajudar, né, no desenvolvimento sustentável, eu quero ajudar o meu planeta, mas você vai começar da onde? Você vai começar de dentro da sua casa, né? A gente começa de dentro da nossa casa, na nossa cidade, e é isso que a gente tem que fazer, tá? A gente começa na nossa casa, com as nossas atitudes, com os nossos hábitos, porque é bonito, né, quando a gente vê os vídeos, quando a gente vê as pessoas falando, e a gente fala, eu quero ajudar sim, mas será que a gente tá tendo atitudes para ajudar o planeta? Será que a gente está contribuindo para esse desenvolvimento sustentável? A gente tem que pensar nisso. Não é só falar, achar bonito. A gente tem que participar, a gente tem que se envolver, tá? Ó, então eu tenho uma tirinha aqui. Leia a tirinha com atenção. Ligam felicidade ao consumo. Só propaganda. Querem que a gente consuma, mas não que seja feliz. Pessoas felizes consomem menos. Então, a gente tem alguns amigos e eles estão falando exatamente sobre isso, né? As pessoas ligam, elas costumam associar a felicidade com ter mais. Então, quando a gente tá na internet, quando a gente tá na televisão, a gente vê muito as propagandas, elas fazem isso, né? A gente acreditar que se eu tiver aquela roupa, eu vou ficar mais bonita, eu vou ficar mais feliz, que se eu tiver aquele brinquedo, eu vou ser mais feliz, que se eu morar naquela casa, que se eu tiver... E não é isso que traz felicidade. O que traz felicidade? É a gente estar bem com as pessoas à nossa volta, com os nossos amigos, com a nossa família, a gente ter saúde. É isso que é felicidade, né? Então, se a gente tiver esse consumo exagerado, vai chegar um momento, já está chegando esse momento, que a gente vai acabar deixando de ter saúde por conta da poluição, por conta de tanta coisa ruim que o consumo exagerado vai trazer diretamente para nossa casa, vai trazer diretamente para nossa cidade, tá? Então, elas estão falando exatamente sobre isso. Daí, tá, pessoas felizes consomem menos. Então, eles estão ali brincando, ao ar livre, né? Então, gente, eu tenho certeza. Vocês gostam de brincar na aula de educação física, de brincar na quadra, de pega-pega? Vocês gostam de brincar com os amigos? Eu tenho certeza que vocês amam. Na minha época, né, não tinha esse consumo exagerado de brinquedo, porque não tinha tanta propaganda, não tinha internet. Então, na minha época, quando eu era criança, é claro sim que tinha os brinquedos, né? Tinha televisão, tinha uma propaganda ou outra, mas não tinha, tipo, uma loja de brinquedo aqui em Nova Londrina que você entrava e tinha 1000 coisas, né? Era muito caro, não era tudo que a gente podia comprar. Então, você tinha uma boneca, o menino tinha, né? Você tinha lá umas panelinhas, você tinha um brinquedinho, um ou outro brinquedo. E você brincava muito com aquilo quando estava em casa, mas o que a gente gostava mesmo era de brincar com os amigos, de brincar na escola, de brincar na rua de casa. É muito mais divertido, né? E muitas vezes eu tenho certeza que se vocês olharem aí no quarto de vocês, deve ter muita coisa que vocês nem brincam mais. Deve ter muito brinquedo que vocês compraram, o pai pagou caro, parcelou e vocês brincaram uma, duas vezes e perceberam que nem tem tanta graça assim, né? Esse é o consumo exagerado. A gente eu tenho 10 Barbies. Às vezes a gente quer ter só por ter, né? Aí o pai trabalha, gasta dinheiro e às vezes a gente não é feliz. A gente tem que pensar na nossa satisfação pessoal, na nossa felicidade. Então, pra eu ter uma Barbie, pra eu ter aquele bonequinho tal, aquele Transformers, eu preciso ter todos? Não.
Não, então a gente tem que parar pra pensar às vezes, sabe? Às vezes a gente vê as propagandas e a gente fala, eu quero ter, eu quero, mas eu preciso ter. Então, cada vez que vocês, eu quero aquele brinquedo, eu quero aquela roupa, eu quero... Mas vocês realmente precisam? Pensem nisso, tá? Então, ó, com base na tirinha, é possível concluir que somente é feliz quem consome vários produtos, brinquedos, por exemplo, anunciados nas propagandas? Não, de jeito nenhum. Os personagens estão fazendo propaganda de uma varinha de bolha de sabão? Não, eles estão brincando, eles não estão fazendo propaganda. A última, a felicidade não está relacionada ao consumo, mas sim à ideia de brincar e se divertir de forma simples com os amigos. Sim, yes! A felicidade não está relacionada a ter mais. Vocês acham que eu, por exemplo, se eu tiver um guarda-roupa com 200 vestidos, eu vou ser mais feliz? Não. O que traz felicidade pra mim, pra Proila? É estar com a minha família, é estar com vocês, conviver com vocês, é o meu trabalho que eu amo, estar com a minha filha, brincar com a minha filha, né? Estar de bem com os meus familiares, com os meus amigos, ter saúde, que as pessoas da minha família tenham saúde, é isso que me traz felicidade. Viver bons momentos, né? Não é ter um guarda-roupa cheio de roupa que me traz felicidade, tá? Então a gente tem que pensar muito sobre isso. Aí lá na página, que página que é essa? 64. Recorte as imagens do final da página, depois cole no carrinho aquelas que retratam alimentos que contribuem para o consumo consciente e uma alimentação saudável. Então vocês vão colar aqui só alimentos que contribuem para o consumo consciente e uma alimentação saudável. Quais desses alimentos você colocaria no seu carrinho de compras? Então, olhando assim, qual que vocês colocariam? Sem recortar, sem colar. Quais? E aí, será que vocês estão tendo consumo consciente? Alimentação saudável? Pensem bem. Então, agora vocês vão recortar e colar os que contribuem para o consumo consciente e uma alimentação saudável. Então, vocês vão... A primeira foto, que tem ali várias frutas. Gente, enche a boca de água só de ver esse monte de fruta, um monte de vitamina que tem ali. Então, vocês podem recortar as frutas, colar lá. O refrigerante não contribui. Corante, não tem nada de saudável aqui. Nada, é tudo artificial. Plástico, a embalagem, a tampa, o produto para ser feito. Gente, as frutas, essas frutas aqui, elas vão para uma indústria, elas são fabricadas? Não, é um produto natural. Agora, esse refrigerante, esses chips aqui, esses salgadinhos, não, é tudo industrializado. Nem comida isso aqui devia ser, não é verdade? As latas também não. Então, o que vocês vão colar? As frutas, os legumes e verduras e os ovos, ok? Então, vocês vão colar esses 3 produtos aqui. Aqui nessa página é aquela produção de texto. Eu já recebi várias histórias que eu amei, mas não foi todo mundo que mandou. Então, vocês mandem foto, porque vale nota de produção de texto, ok? E aí, na última página, 66... Com lápis de cor, pinte os exemplos que estimulam o desejo de consumir aquilo que não é realmente necessário. Então, a gente vai pintar aqui com lápis de cor exemplos que estimulam o desejo, que a gente fica com vontade de consumir aquilo. Não é necessário, eu não preciso consumir, mas eu quero, a gente tem o desejo de consumir. Então, primeiro, propaganda de comida fast food. Sim. Fast food é o quê? McDonald's, Burger King. Então, comida rápida, né? Aquela comida rápida que você pede rapidinho e fica pronto. Lanche, geralmente, né? Então, sim, as propagandas deixam a gente com vontade, né? Despertam aquele desejo da gente comer aquilo. Então, pode pintar. Folder de pizzaria localizado no bairro onde você mora. Então, folder é uma propaganda, né? É um panfletinho, uma propaganda. Quando você tá com aquela fome, né? Tem comida em casa, tem arroz, tem feijão, tem um monte de coisa. Mas a gente quer comer aquela pizza. Não tem necessidade, porque eu já tenho comida pronta em casa. Mas eu quero comer aquela pizza. Despertou um desejo, né? Quem vê quem mora perto, que sente o cheiro, né? Quer comer. Não tem necessidade, mas quer. Pode pintar. Comercial de sandália que vem com mochilinha de brinde. Gente, a minha filha, todas ela quer. Todas. Ela já tem... pra que a mochilinha?
Imagina o tanto de bolsinho, mochilinha que vocês já não têm na casa de vocês. A minha filha ganha muito, então já tem mochilinha, já tem bolsinha que fica jogada, nem brinca mais, mas na hora que vê a propaganda, quer por conta da mochilinha, que nem usa pra nada, né? Oferta de frutas e verduras da estação. Não, né? Isso não desperta o desejo. Meu Deus, eu vou ter que ir lá comprar aquela fruta, aquela verdura? Não, isso não acontece com a gente, né? Itens descartáveis de festinha de aniversário com personagens famosos. Ai, a gente quer. A gente quer ter na nossa festa de aniversário, né? Aqueles itens famosos dos heróis, das princesas. Tem necessidade? Não, mas a gente quer. A gente quer. 5. Leia as frases a seguir e descubra qual atitude sustentável cada uma descreve. Dica: todas elas começam com a sílaba destacada no quadrinho. Então, o quadrinho é RE. Todas elas começam com essa sílaba. Então, vocês vão ler e vão escrever lá na A, na B, na C e na D. Vamos lá? Diminuir o tempo do banho, fechar a torneira, escovar os dentes, desligar os eletrônicos quando não estiverem sendo utilizados. Isso é o quê? Reduzir. Nós estamos falando de reduzir. Reduzir é diminuir. Então, reduzir o consumo exagerado de água, reduzir o consumo de energia, né? Reduzir. B. Se quebrar, conserte. Que RE é esse? Reparar. Então, quebrou, vou jogar fora? Não, vamos consertar. Dá para usar ainda, tá? Repare, reparar. C. Separar os resíduos que podem ser reciclados, como latinhas de alumínio, garrafas plásticas, papel, entre outros. Já tá falando, né? Reciclar, reciclagem. D. Usar a criatividade para produzir novos objetos com materiais que seriam descartados. Isso é o que? Reutilizar. Então, de repente, eu tenho ali a garrafa PET, que daí eu vou jogar fora e tal. Não, eu posso fazer um vaso de flor, né? Reutilizar aquele objeto que eu não ia usar mais, que eu ia jogar fora e transformar em outro objeto, né? Transformar numa outra coisa que pode me ser útil, tá bom? E agora, vocês vão... Corrigimos a tarefa, agora a gente vai para a matemática. E aí é o seguinte... Sexta-feira a gente teve a nossa aula, né, ao vivo, e a gente tentou jogar aqui o jogo da multiplicação. A gente até conseguiu mais ou menos, mas depois a gente foi se atrapalhando, não foi o dado de todo mundo que ficou bom, e foi aquela coisa toda. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou explicar o jogo de novo, para quem não assistiu, e quem tava lá na aula, às vezes não conseguiu prestar atenção da confusão que foi, tá? E falando isso, eu queria falar uma coisa muito importante também para vocês, gente. Segunda, quarta e sexta tem aula ao vivo com a Pro, 1h30 da tarde. Sempre é nesse horário. Procurem não se atrasar. Então, o que que a Pro faz? A Pro começa, ainda dá 10 minutos. A Pro espera uns 10 minutinhos, a gente fica conversando esses 10 minutos. Então, eu dou 10 minutos de tolerância, tá? Então, 1h40 a Pro começa a aula. E aí, o que que acontece? Tem aluno que entra 10 para as 2, 2 horas, 2h30. Gente, e aí o que que acontece? Eu tenho que... Os alunos que estão lá desde o começo, eles ficam lá parado, esperando eu explicar tudo de novo, seja que nem no jogo, por exemplo. Eu não tenho como esse aluno entrou atrasado, 40 minutos atrasado. Eu tenho que explicar para esse aluno tudo de novo, porque como é que ele vai jogar sem saber? Vocês estão me entendendo? Então... Gente, é assim, ó, almoça, o João Felipe falou pra mim uma coisa, Pro, eu almoço, já fico esperando a aula. Gente, façam isso, almoço, e já fico, mãe, ó, vai começar a minha aula. Gente, eu escuto mensagem, mas minha mãe não me avisou, minha mãe... A responsabilidade da aula é de quem? É da mãe? A responsabilidade da aula ao vivo, da videoaula, é do pai, é da mãe? É de você? Mas o celular é da minha mãe. Mas lembre ela, você então. A gente já trabalhou as horas, você já sabe ver as horas. Então, fica acompanhando as horas. Deu 1h20, mãe, ó, daqui 10 minutos vai começar a minha aula. Eu preciso estar sentada, eu preciso estar aqui, eu preciso assistir a aula. Gente, né? Vocês precisam ter responsabilidade com os horários de vocês. Vocês não podem ficar dependendo de pai, de mãe, de babá, não. Eu ligo, mãe, é minha aula. Gente, vocês se espertem, tá? A responsabilidade é de vocês. Vamos começar na hora essa aula ao vivo, tá bom? Porque daí a gente prejudica, porque a maioria entra na hora, né? Quem chega atrasado acaba que prejudica quem chega depois, tá bom? É óbvio
que tem sim casos, olha, eu não estava em casa, eu cheguei agora. Eu entendo, tem casos sim, né, de aluno. Mas eu comecei a perceber que tem alunos que estão entrando atrasado toda a aula ao vivo. Uma vez ou outra não tem problema, mas toda segunda, toda quarta, toda sexta entrar atrasada aí não dá, tá? Então, eu vou explicar o jogo. O jogo era o seguinte, então a gente tem dois dados, o dado verde e o dado vermelho, que tá lá no material de apoio, tá? Que vocês vão lá, vão destacar e vão montar o dado e também tem a fichinha. E o objetivo do jogo é você jogar com alguém, tá? Então, ou você pode jogar sozinho também, esse é um jogo legal que dá pra você fazer sozinho. Então, vocês vão jogar os dados e vai cair dois números, né? Por exemplo, caiu o número 4 e o número 3. E aí, vocês vão ter que fazer a multiplicação com esses dois números que caíram, tanto no dado verde quanto no dado vermelho. Então, vocês vão lá fazer 3 vezes 4, ou 4 vezes o 12, que o resultado é o mesmo, vocês já sabem. A ordem dos números não altera o resultado na multiplicação, tá? Então, 3 vezes 4, 12. Aí, vocês vão lá na fichinha, vocês vão procurar o número 12 e vocês vão pintar a lateral, a linha lateral, como tá aqui no exemplo. Eu tô explicando, mas vocês vão acompanhando aqui pra entender, tá? E aí, pintei a lateral. Aí vocês jogam de novo. Até quando vocês preencherem, quando vocês pintarem com lápis de cor as 4 linhas que estão em volta daquele número, aí vocês podem pintar dentro do número, tá? Se você estiver jogando com alguém, por exemplo, então, pintei aqui dentro do número. Quando eu terminar o jogo, quem tiver, por exemplo, o meu lápis é o verde e o seu é o vermelho. Se tiver mais quadrados verdes aqui sendo pintado, então eu ganhei o jogo, ok? O jogo é assim. E por que a Pro tá explicando de novo? Porque as atividades que a gente vai fazer agora, que vocês vão fazer agora de tarefa, tem a ver com o jogo, tá? Ó, página 5 de matemática. Ana e Lucas estão brincando do jogo da multiplicação. Veja a jogada de Lucas com a cor laranja e a de Ana com a cor verde. Então, a Ana tá com a cor verde e o Lucas tá com a cor laranja, tá? Então, eu já percebi lá que tem um número pintadinho, né, de laranja. Ó, escreva nas faces dos dados os números que cada um pode ter tirado. Então, eu tenho lá, ó, verde e rosa são lápis, não são? Ó, verde e rosa, são dados. Um dado é verde e um dado é rosa. Lá, não é? Meio vermelho. Então, aqui, vocês vão escrevendo, ó, escreva nas faces do dado, faz de conta que cada quadradinho desse é a face, é a parte de cima do dado, tá? É a face do dado. Então, vocês vão colocando aqui o resultado. Então, vocês vão colocar o número ali, tá? Que pode ser que tenha saído. Então, vocês vão preencher ali, 2. Observe os números que Lucas tirou nos dados e trace no tabuleiro a melhor jogada para ele. Então, eu tenho ali, ó, o Lucas tirou aqui no dado, e aí vocês vão colocar lá, onde que eu vou traçar? Onde será que eu posso traçar e tal? Por que você escolheu traçar a linha nesse lugar? Lembra que a gente falou sobre a estratégia? Por exemplo, eu tirei o dado ali, não saiu o 12. Mas saiu o número que tá do lado do 12. Então, eu posso riscar ali para já completar o 12 mais fácil, né? Eu não vou lá longe. Então, a estratégia é você fechar aquele número, não é verdade? Então, a gente tem que ficar esperto quanto a isso, tá? Então, vamos fazendo. Depois, ali também tem o de Ana, tá? Para vocês fazerem. Depois, a gente vai trabalhar também distribuir e compartilhar. O que é distribuir e compartilhar, terceiro ano? Então, hoje é dia de trazer brinquedos para a sala de aula. Júlia trouxe algumas peças de montar e vai distribuir igualmente entre ela e 3 colegas. Então, era dia do brinquedo e ela levou Lego, aquelas pecinhas de encaixar, de montar. Então, são várias peças. E aí, um jogo com várias peças, eu posso compartilhar com os meus amigos, eu posso brincar junto, né? Então, tava lá o Vitor, o Paulo, a Cristina e a Júlia. Então, quem foi que levou o brinquedo? A Júlia. Então, a Júlia vai distribuir e compartilhar entre ela e os 3 amigos. Então, são 4 crianças para dividir igualmente todas as pecinhas, ok? Ok. Aí, agora eu tenho aqui algumas questões para vocês responderem, tá? Vocês podem responder no caderno de vocês, tá bom? Algumas questões
Ó, você costuma trazer os seus brinquedos para brincar com os colegas? Agora a gente não tem mais dia do brinquedo, né? Triste. Faz tempo também, né, que a gente nem na escola não tá. Mas quando a gente voltar pra escola, aprovar e deixar, pelo menos de vez em quando, pra gente levar um brinquedo, tá? Pra vocês brincarem com os amigos. Então, ó, sem contar, somente olhando as peças, você acha que essa quantidade pode ser dividida igualmente entre as crianças? Olhem lá na imagem, tá? Olhando, sem contar, o que vocês acham? Que dá para dividir? Depois, usando 4 cores diferentes de lápis, uma para cada criança, ligue as peças distribuindo igualmente. Nós vamos pegar 4 lápis diferentes, um para cada criança que tá aqui. E vocês vão ligando ali as pecinhas para cada criança para ver se dá igual, tá? E aí, o que você descobriu ali? Tá bom? E aí vocês vão responder, ó. E aí eu não vou falar, porque daí depois vocês já vão saber a resposta, vocês vão ter que fazer, tá? Aí eu tenho lá lápis na mão. Observe a coleção de tampinhas que a professora colocou sobre a mesa. Gente, olha quantas tampinhas, muito legal. Aí vocês vão responder as questões de acordo com as tampinhas, tá? Respondam lá. É bem tranquilo esse conteúdo, tá bom? Fabrício precisa guardar sua coleção de carrinhos e vai organizá-los em 4 prateleiras com a mesma quantidade de carrinhos em cada uma. Então, eu tenho 4 prateleiras e tem vários carrinhos aqui, ainda não sei quantos carrinhos são. E aí, eu preciso organizar nas 4 prateleiras, mas ele quer colocar a quantidade igual de carrinho em cada prateleira. Então, primeiro, quantos carrinhos há na coleção de Fabrício? Primeiro, vão descobrir quantos há. E depois, vocês vão distribuir, vocês vão desenhando aqui os carrinhos, tá? Pra gente distribuir igualmente, dividir esses carrinhos entre as 4 prateleiras, tá? Escreva uma divisão para representar quantos carrinhos são colocados em cada prateleira. Então, gente, quando eu falo escreva uma divisão, primeiro, sempre que eu for trabalhar a divisão, esse é o sinal da divisão, tá? A gente tem, ó, vou falar aqui, ó, o sinal de vezes, o sinal de mais, o sinal de menos, e esse aqui é o sinal de vezes, de dividir, tá? De vezes não. O sinal de dividir, tá? Sempre que a gente for fazer uma divisão, é esse o sinal que eu vou usar, ok? Então, quando ele fala assim, escreva uma divisão, como assim? Vocês vão, a quantidade de carrinhos dividido pela quantidade de prateleiras. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa com as pecinhas. Quantas pecinhas tinham aqui? Vocês vão dividir a quantidade de pecinhas pela quantidade de crianças, não vão? Quantas pecinhas eram? Vocês vão contar lá. Quantas crianças tinham? 4. Então, é a quantidade de pecinhas dividido, nosso sinalzinho maravilhoso, dividido pela quantidade de crianças, tá? Como, por exemplo, faz de conta que tô eu mais 4 alunos, estamos em 5 e eu tenho 10 balas. E eu quero dividir entre nós 5 de forma igual, tá? Então, eu tenho 5 balas. 5 balas dividido, mentira, 10 balas divididos por 5 crianças vai dar quantas balas para cada uma? Então, eu sei que 10 dividido por 5 é igual a 2. Cada um vai ganhar 2 balas. É a mesma coisa que vocês vão fazer aqui com os carrinhos, com as pecinhas do Lego e aqui com os carrinhos, tá? Então, primeiro vocês vão descobrir quantos carrinhos eu tenho aqui. E vocês vão dividir esses carrinhos entre 4 prateleiras. Então, quantidade de carrinhos dividido com o nosso sinal maravilhoso pela quantidade de prateleiras. Que palavra difícil de falar, ave! E aí, vocês vão ver o resultado. Quantos carrinhos deu em cada prateleira? Ok? Essa é a divisão, tá? Quando determinamos quantas vezes uma quantidade cabe em outra, quantas vezes uma quantidade de carrinho cabe em uma prateleira, estamos fazendo uma divisão. Então, quando a gente fala... então quer dizer que quando a gente fala em operação de dividir, continha de dividir, é isso? É isso. É dividir uma quantidade com outra quantidade. Então, dividir tantas pecinhas por 4 crianças. Dividir tantos carrinhos por 4 prateleiras, para ver quantas que vai dar em cada prateleira, tá? Essa é a divisão,
tá? Que a gente tá com... Ah, Pro, então quando eu falo em compartilhar, quando a Pro fala assim, gente, tem que dividir igual entre todo mundo. Ai, quando alguém leva um pacote de bala, ai, não, só pode se der para todo mundo, tem que dividir igual para todo mundo. Isso é dividir. Ok? Isso é quando a gente faz uma divisão, dividir entre partes iguais. Ok? Por enquanto, vamos dividir em partes iguais, tá? E aí a gente tem um último exercício lá, ó. No salão de festas do prédio de Maria há 32 cadeiras. Então, no salão de festas do prédio de Maria há 32 cadeiras, ok? Ela quer deixar 4 cadeiras ao redor de cada mesa. Ah, ok. Então, ela vai fazer uma festa e no salão de festas do prédio dela tem 32 cadeiras. E ela quer deixar 4 cadeiras ao redor de cada mesa que tem lá. De quantas mesas Maria vai precisar? Para responder, desenhe as mesas necessárias com 4 cadeiras ao redor de cada uma. Então, vocês vão desenhar aqui as mesas com as 4 cadeiras, lembrando que tem 32 cadeiras, tá? E o que eu quero saber? Quantas mesas ela vai utilizar para colocar 4 cadeiras em volta de cada uma. Eu quero saber quantas mesas. Ok, então a tarefa é até aqui, tá bom? Matemática, complicado, prestar atenção. Lê de novo, lê de novo. Qualquer dúvida, manda um áudio pra Pro, que a Pro explica, manda uma mensagem. Estamos combinados assim? Estamos combinados assim, tá? Então é isso por hoje, tá? Fiquem com Deus, façam uma tarefa, prestem atenção e amanhã eu volto, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem. Beijo!